Hoje, então, neste vídeo, quero tratar um pouco sobre o segundo personagem nesta evolução histórica, ou então nesse entendimento histórico da linguística. E no vídeo passado, ou nos vídeos passados, eu tratei sobre o Schleicher. Eu não sei se é essa a pronúncia, mas este foi o primeiro, de acordo com manuais da história da linguística, né, que oferecem esse panorama das diversas abordagens do estudo do fenômeno linguístico. Aparece então o Schleicher como um dos primeiros, e ele trouxe essa visão biologizante, né, que ele imprimiu à linguística. E o próximo vai ser o Saussure. Vamos então ao texto do vídeo de hoje. A relação entre linguagem e sociedade, reconhecida, mas nem sempre assumida como determinante, e isto não aconteceu com o Schleicher, que foi o primeiro, porque ele afastou da sua visão, que era biologizante, toda consideração de ordem social e cultural no trato do fenômeno linguístico. A relação entre linguagem e sociedade, reconhecida reconhecida, mas nem sempre assumida como determinante, encontra-se diretamente ligada à questão da determinação do objeto de estudo da linguística. Isto é, embora admita-se que a relação linguagem-sociedade seja evidente por si só, é possível privilegiar uma determinada ótica, e esta decisão repercute na visão que se tem do fenômeno linguístico, de sua natureza e caracterização. Nesse sentido, a linguística do século XX teve um papel decisivo na questão da consideração da relação linguagem-sociedade. É esta que se encarrega de excluir toda a consideração de natureza, excluir toda a consideração de natureza social, histórica e cultural na observação, descrição, análise e interpretação do fenômeno linguístico. Referimos-nos aqui à constituição da tradição estruturalista iniciada por Saussure em seu curso de Linguística Geral, publicado em 1916. Saussure é considerado o pai da linguística, inclusive, moderna, né? É Saussure quem define a língua, por oposição à fala, como objeto central da linguística. Então essa oposição clássica, né, entre língua e fala é algo que nasce ali com Saussure. Na visão do autor, a língua é o sistema... Veja bem, definição então de Saussure para a língua. Na visão do autor, a língua é o sistema subjacente à atividade da fala. Mais concretamente, é o sistema invariante que pode ser abstraído das múltiplas variações observáveis da fala. Então é um sistema invariante, né? Aquilo que é a base de tudo. A língua é o sistema subjacente à atividade da fala. De fala se ocupará a estilística, ou mais amplamente, a linguística externa, segundo a sua teoria, né? Então ele coloca aqui a língua como linguística interna e a fala como parte daquilo que viria a se chamar de linguística externa. A linguística, propriamente dita, terá como tarefa descrever o sistema formal, ou seja, a língua. Então a linguística interna é a língua em si e a linguística externa aí é a fala. Inaugura-se assim a chamada abordagem imanente da língua, que em termos saussurianos significa afastar tudo que lhe seja estranho ao organismo, ao seu sistema. Interessantemente para Saussure, a língua é um fato social. Lembrando que língua aqui é entendido como algo pertencente à linguística interna. Mas ele também entende que a língua é um fato social, no sentido de que é um sistema convencional adquirido pelos indivíduos no convívio social. Então ele não deixa de fora completamente, né, o fato social aqui, ele atribui à língua esse significado, né? Ou seja, que a língua é um fato social, aquilo que é adquirido pelos indivíduos no convívio social. Mais precisamente, ele aponta a linguagem como a faculdade natural, veja bem, linguagem como faculdade natural que permite ao homem constituir uma língua. Em consequência, a língua se caracteriza por ser abre aspas, um produto social da faculdade da linguagem. Então, olha só a definição que ele traz aqui para a língua. A língua se caracteriza por ser um produto, um resultado, né, um produto social da faculdade da linguagem, que é interna do homem. Saussure privilegia o caráter formal e estrutural do fenômeno linguístico. Embora
reconheça a importância, então veja bem, ele reconhece o caráter formal e estrutural do fenômeno linguístico, embora reconheça a importância de considerações de natureza etnológica, histórica e política, que são as sociais, né? Segundo ele, o estudo dos fenômenos linguísticos externos é muito frutífero, mas é falso dizer que sem estes não seria possível conhecer organismo linguístico interno. Saussure institucionaliza a distinção entre uma linguística interna oposta a uma linguística externa. É essa dicotomia que dividirá de maneira permanente o campo dos estudos linguísticos contemporâneos, em que as orientações formais se opõem às orientações contextuais. Então, as formais de linguística interna, língua, e as não formais, ou seja, as contextuais de linguística externa, ou seja, fala, sendo que estas últimas se encontram fragmentadas sob o rótulo de muitas interdisciplinas. Por exemplo, sociolinguística, que é esta playlist aqui, etnolinguística, psicolinguística, etc. Tá, vamos ver aqui. Se eu continuo, deixo para o próximo vídeo para tratar sobre o próximo autor. Tá, vamos finalizar com isso aqui. A tradição de relacionar linguagem, sociedade ou mais precisamente língua, cultura e sociedade está inscrita na reflexão de vários autores do século XX, integrados ou não à grande corrente estruturalista de Saussure, né? Que ocupou o centro da cena teórica, particularmente a partir dos anos de 1930. Encontramos linguistas cujas obras são referências obrigatórias quando se trata de pensar a questão do social no campo dos estudos linguísticos. Não caberia aqui enumerar todos esses estudiosos, mas uma breve referência a alguns nomes ligados ao contexto europeu, principalmente, né? Compõe-se de Antônio Millet, né? Bakhtin, Marcel Cohen, Emily Benevist e Roman Jakobson. Estes eu vou tratar nos próximos vídeos, inclusive o Millet já é o próximo, né? Então, no vídeo de hoje nós vimos o que significa linguagem social e sociedade no contexto do Saussure, que é considerado o pai da linguística, que surgiu ali por volta com o seu livro Curso de Linguística Geral, em 1916, tornou-se muito importante. Ele faz essa distinção entre o que significa a língua, né? Ele distingue o que é língua e fala, atribui a língua como um fato social e coloca também que a linguística ela pode ser dividida entre linguística interna, língua interna, né? Linguística interna e linguística externa. A linguística interna ela tem um caráter formal e é estrutural do fenômeno linguístico, enquanto que a linguística externa ela tem um caráter mais contextual, que envolve diversas disciplinas. Beleza? Então esta é uma playlist de sociolinguística que estou construindo no canal, o livro texto básico que estou utilizando este livro aqui. Eu já terminei este livro, a parte de sociolinguística, e estou repetindo a primeira parte apenas para reforçar mesmo, né? E estou agora na parte histórica, já tratei sobre Schleicher, Augusto Schleicher, e agora estou no Saussure, o segundo. No próximo vídeo vamos tratar sobre o Millet. Valeu! Dá uma olhada no vídeo passado onde eu tratei sobre o Schleicher.